mais uma semana de estudo da lição da Escola Sabatina. Esse primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o maravilhoso livro do profeta Isaías. E o tema desta semana é Quando Nosso Mundo Desmorona, baseado na primeira parte do capítulo 7 de Isaías. O verso para memorizar, Isaías 7, verso 9, na Nova Versão Internacional, diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Uma mensagem que certamente é muito apropriada a cada um de nós em várias situações da vida, né? Existem situações na vida em que o mundo de fato parece desmoronar. Eu imagino que você já passou por uma situação assim. Talvez esteja passando por isso nesse exato momento. São situações de desemprego, enfermidades, infidelidade conjugal, divórcio, perdas, tragédias na família. Às vezes nos encontramos em uma situação desesperadora e parece que não há saída. A lição desta semana conta a experiência do rei Acaz e o seu desespero diante da iminente invasão ao seu reino de Judá. Ele tinha a opção de buscar ajuda com o rei da Assíria para proteger-se dos seus inimigos ou confiar na promessa de Deus de que o Senhor o livraria, desde que ele não buscasse ajuda dessa nação pagã, né? E tão somente confiasse em Deus. E agora? Há situações na vida em que nós também somos colocados à prova, né? Se obedecemos a Deus ou se seguimos o nosso próprio juízo, né? Mesmo que isso seja contra a vontade de Deus. Para o rei Acaz, receber ajuda dos assírios era uma solução plausível e até lógica, né? Querer enfrentar os inimigos sem essa ajuda humanamente seria derrota certa. Mas os caminhos de Deus nem sempre são lógicos. A lógica humana nem sempre se ajusta à sabedoria divina. Eu sugiro que você não perca nenhum tópico do estudo desta semana. O título da lição de domingo é Perigo Vindo do Norte, baseada em Isaías capítulo 7, versos 1 a 9. Nós vamos entender o cenário. Eu quero explicar para você um pouco do contexto desta história envolvendo o rei Acaz e a nação de Judá. A Síria se sentia ameaçada pela poderosa Assíria. Eu estou falando de Síria e Assíria. Então, Síria fez um acordo com o reino do norte de Israel, representado pela tribo de Efraim. Então eles se fortaleceram e queriam, dessa forma, estarem mais bem preparados para se defenderem contra a Assíria. Só que eles, Síria e Efraim, ou Israel, queriam aumentar ainda mais o seu poder de defesa e, por isso, queriam anexar também o reino de Judá, o reino do sul, que é Judá. Então eles planejaram invadir Judá, queriam colocar um rei fantoche lá e então usar os recursos de Judá para se fortalecer ainda mais contra a Assíria. E agora o rei de Judá, Acaz, está no sufoco, né? Na iminência de ser atacado pela coalizão da Síria e Israel, o rei Acaz de Judá é avisado pelo profeta Isaías que não precisa se preocupar. Deus protegerá Judá. A única condição seria confiar em Deus, depositar a sua confiança unicamente no poder de Deus. E aí vem o verso para memorizar dessa semana que eu mencionei ontem, que é Isaías capítulo 7, verso 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Acaz estava perturbadíssimo, por essas circunstâncias que o rodeavam. Parecia não haver uma saída. O seu reino estava enfraquecido e ele não poderia resistir, humanamente falando, a um ataque da Síria e Israel. Mas aí Deus lhe manda uma mensagem muito clara. A mensagem de Deus é essa: não temas nem se desanime o teu coração por causa destes 2 tocos de tições fumegantes. Mas aí Acaz toma a decisão errada. Em vez de permanecer firme e seguir a instrução de Deus, ele preferiu fazer a aliança com a Assíria para se proteger contra Israel e Síria. Muitas vezes em nossa vida também nós passamos por situações semelhantes a esta. Quando as circunstâncias se complicam,
né? Quando parece que tudo vai dar errado e a gente não tem uma saída, né? É bom lembrar que Deus sempre tem uma mensagem assim para nós também. Deus sempre vai lhe dizer o seguinte: permaneça nos meus caminhos, siga as minhas instruções, confie em mim. Mas muitas vezes nós preferimos seguir a nossa própria estratégia, né? Confiamos mais em nossos próprios recursos, né, do que na sabedoria de Deus. E lembre-se, né? Confiar nas promessas de Deus é o único meio de encontrar paz em meio às tribulações da vida. Aos olhos de Deus, os dois ameaçadores reis, né, Síria e Israel, não eram nada além de dois tocos fumegantes, né, que estariam fora de cena pouco tempo depois. Ambos morreram 2 anos depois dessa história. Você que está sendo severamente provado, né, e está se sentindo tentado a abandonar os caminhos de Deus para encontrar suas próprias soluções aos problemas que você está enfrentando, a mensagem de Deus para você é essa: se você não ficar firme na fé, com certeza não resistirá. Não desista dos caminhos de Deus. A lição de segunda-feira tem como título Tentativa de Interceptação, baseada em Isaías capítulo 7, versos 3 a 9. Nós estamos aqui observando durante essa semana as atitudes do rei Acaz de Judá frente à ameaça de invasão iminente, né, dos exércitos da Síria e Israel. Ele está muito preocupado em como irá se proteger. Aparentemente, a nação de Judá não tem como vencer esse confronto. Acaz está tão preocupado, a Bíblia nos mostra isso, né, que ele vai pessoalmente inspecionar o aqueduto da cidade. Certamente ele queria ver quanto tempo eles teriam, né, de resistência, quanto de água eles teriam para resistir, quanto tempo teriam para resistir a um possível cerco. O seu plano, como eu já disse, era buscar a ajuda da Assíria. Mas aí Deus não queria isso. Se ele fizesse uma aliança com a Assíria, Judá, o reino davídico, né, do qual nasceria o Salvador prometido, o Messias, esse reino teria que se submeter ao domínio dessa poderosa nação pagã, e isso por tempo indeterminado. Deus então tenta interceptar essa ação de Acaz. O profeta Isaías vai ao seu encontro acompanhado do filho. Agora veja o nome do filho de Isaías: um resto volverá. Esse é o nome do filho de Isaías. É claro que o nome do filho de Isaías tinha um sentido profético. O rei poderia talvez entender essa mensagem, né? O sentido seria esse: se você continuar com o seu plano de buscar a ajuda da Assíria, vocês serão levados cativos e futuramente um resto vai voltar para cá. E eu fico pensando no drama do rei Acaz. O maior peso da liderança, você sabe qual é? É o peso de ter que tomar decisões e agir firmemente nos momentos de crise. Isso é o que se espera de um líder: decidir e agir. Se Deus intervém sobre um líder do seu povo, espera-se que a intervenção de Deus seja mais ou menos assim: ei, faça alguma coisa, haja. Mas essa intervenção de Deus sobre o rei Acaz foi exatamente o oposto. Deus virtualmente estava dizendo ao Acaz: ei, não faça nada, não haja. Muitas vezes nós corremos também o risco de agir precipitadamente. Às vezes a intervenção de Deus em nossa vida não é no sentido de nos levar a uma ação, senão no sentido de nos fazer não agir, esperar, confiar. Isso acontece na liderança, mas também tem a sua aplicação na nossa vida individual. Talvez você esteja muito afoito para tomar uma decisão importante. Eu não sei que decisão é essa, mas eu acho que você sabe do que eu estou falando. Tomar uma decisão para seguir um curso de ação que pode alterar radicalmente o rumo da sua vida, ou talvez alterar radicalmente o rumo da vida de outras pessoas. A verdade é que muitas vezes nós temos que decidir rápido e agir com determinação, mas às vezes o que Deus está querendo nos dizer é: ei, espere um pouco. Não faça nada agora. Simplesmente
espere um pouco mais, confie um pouco mais e deixe que Deus haja mais em sua vida. A lição de terça-feira tem como título Outra Oportunidade. Está baseada em Isaías, capítulo 7, versos 10 a 13. O rei Acaz, estamos falando dele durante essa semana, decide não seguir o conselho de Deus. Deus tinha sido claro, né? Confie, não faça aliança com a Assíria, creia, confie em mim. Mas Acaz já tinha tomado a sua decisão e não iria voltar atrás para fazer a vontade de Deus. Então nós vemos aqui, mais uma vez, a paciência, a longanimidade do Senhor com as teimosias humanas, né? Através do profeta Isaías, Deus faz uma proposta a Acaz a fim de ajudá-lo a crer, né? A fim de ajudá-lo a confiar e seguir os planos de Deus. Isaías diz assim para ele: pede ao Senhor teu Deus um sinal. Gideão, lembra da história? Gideão tinha pedido um sinal a Deus. Mas agora Deus estava oferecendo a Acaz um sinal para que ele pudesse crer que Deus protegeria Judá contra os seus inimigos. Mas a resposta de Acaz é muito triste, né? Ele responde assim: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Verso 12. Acaz menciona aqui a Bíblia, Deuteronômio 6,16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele conhecia as Escrituras. Isso mostra que o conhecimento intelectual das Escrituras não é garantia de fidelidade a Deus. Acaz decidiu deliberadamente não seguir a orientação de Deus. Agora, veja a expressão que Isaías usa no verso 13. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também o meu Deus? Quando o profeta oferece a oportunidade para Acaz pedir um sinal, ele diz a Acaz: o teu Deus. Mas agora, depois que Acaz recusa a segunda chance que Deus lhe dá, Isaías já não fala o teu Deus, e sim o meu Deus. Ou seja, é como se Acaz estivesse dizendo assim: você rejeitou tanto o Senhor que ele já não é mais o seu Deus. Eu concluo essa reflexão com dois pensamentos importantes. Primeiro, Deus é misericordioso, paciente, longânimo. Ele sempre provê meios para nos ajudar em nossas dúvidas e em nossas fraquezas. Para Acaz, ele disse: peça um sinal, né? Então Deus é muito paciente. E segundo, é sempre muito arriscado rejeitar as ofertas de graça, né? As oportunidades que Deus nos dá em nossa vida. Vamos agora à lição de quarta-feira, intitulada O Sinal de um Filho, baseada em Isaías 7,14. O temeroso rei Acaz se nega a confiar na promessa de Deus, se nega a pedir um sinal a Deus, conforme nós vimos na lição de ontem. É interessante, algumas vezes eu clamei a Deus por um sinal, né, por uma demonstração visível, né, por uma garantia. E eu acho que você já fez isso também alguma vez na vida, geralmente em momentos de muito desespero, de muita angústia, que a gente precisa daquela confiança em Deus. Em situações assim, várias vezes eu já pedi sinais a Deus. E vou lhe contar uma coisa, que eu acho que eu nunca contei para ninguém. Eu nunca recebi um sinal visível de Deus. Esse negócio de pedir sinal nunca funcionou comigo. Eu já me senti tão incomodado com isso que houve uma época que eu resolvi estudar sobre o assunto. E finalmente a conclusão a que eu cheguei é que Deus não tem o compromisso de dar sinais ou de mostrar sinais a ninguém. Os poucos eventos relatados nas Escrituras estão dentro da decisão soberana de Deus. Não é uma indicação de que Ele vai fazer isso com todas as pessoas. O grande sinal que Deus nos dá é a sua palavra, né, expressa na Bíblia e também na pessoa de Jesus Cristo. Eu me convenci também que existe até um risco em tomar decisões importantes na vida com base em sinais de Deus, tipo, né, jogar a moedinha para cima e decidir na base do cara ou coroa, ou coisas semelhantes. Quando pedimos um sinal assim, é como se estivéssemos obrigando Deus a dar uma resposta. E talvez Ele prefira não responder nesse momento. O risco é que a moeda não vai cair em pé, né, na vertical.
Então a obra do mero acaso pode ser tomada como um sinal de Deus e servir de base para decisões importantes na vida. E isso é muito arriscado. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: eu tenho tanta fé em Deus que eu sempre peço um sinal e Ele sempre me responde. Sempre que eu vou tomar uma decisão difícil, eu peço um sinal para poder tomar a decisão. Pois é exatamente o contrário. A verdadeira fé não precisa de sinais. Ela só precisa da palavra de Deus. O rei Acás não quis um sinal, mas nesse caso não foi porque ele tinha muita fé, e sim porque ele já tinha decidido não seguir a direção apontada por Deus. Então Deus dá um passo mais. Isaías fala: então você não vai pedir um sinal? Veja como é que ele diz aqui: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Agora, você acha que o sinal que Deus ofereceu para o rei Acás seria uma coisa extraordinária, uma coisa sobrenatural? Nada disso. O sinal que Deus ofereceu foi esse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. A palavra virgem aqui indica uma jovem em idade de se casar, e não necessariamente que uma mulher virgem daria à luz sendo virgem. Todos sabemos que essas palavras se aplicam muito bem ao nascimento de Jesus, que de fato foi virginal. Mas aqui nesse texto há um cumprimento mais imediato também, o nascimento de alguém como um precursor de Cristo. Dentre as várias teorias de interpretação, uma delas é que seria uma referência à segunda mulher do próprio profeta Isaías, já que a sua primeira esposa tinha morrido. E esse filho de Isaías, embora tivesse outro nome, também seria chamado de Emanuel. Bem, o importante agora é saber que Emanuel significa que Deus está conosco. Emanuel significa Deus conosco. A lição de quinta-feira é intitulada Deus conosco, baseada em Isaías 7,14. O sinal dado por Deus ao rei Acás, conforme nós já comentamos nos dias anteriores, Esse sinal foi o nascimento de uma criança que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Esse sinal é, antes de qualquer coisa, uma promessa. O Senhor estava tentando mostrar ao rei e a toda a nação que ele, Deus, continuava com o seu povo, que a sua presença lhe seria assegurada mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, ouça o que eu vou lhe dizer. A presença de Deus com os seus filhos é a mais segura promessa da Bíblia. Olhamos para o Êxodo, por exemplo, Ali estava Deus através da nuvem durante o dia, provendo sombra no deserto, e da coluna de fogo, provendo calor nas baixíssimas temperaturas desérticas durante a noite. Ali estava a presença visível de Deus com o seu povo. Na grande comissão dada por Jesus, quando ele falou aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na promessa do Consolador que Jesus fez, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Deus não nos abandona em nossas tribulações. Ele está na fornalha ardente, Ele está na cova dos leões, Ele está aí nessa situação, nessas circunstâncias difíceis que você está enfrentando. E em Cristo essa promessa, Deus conosco, se cumpre em plenitude. Jesus é Deus conosco. Não se trata apenas da presença de Deus, mas também da identificação de Deus com a humanidade. Cristo é Deus conosco no sentido em que Ele se tornou um de nós. Ele baixa a este mundo e assume a nossa humanidade. Só assim Ele poderia ser o Salvador da humanidade. Deus conosco. Isso é maravilhoso. Antes de terminar esse vídeo, deixa eu explicar um pouquinho para você a respeito desse trabalho que nós estamos fazendo. Nós distribuímos esses vídeos curtos de 3 minutos aproximadamente todos os dias através de dezenas de grupos do WhatsApp, através de alguns grupos do Telegram, através do canal da Safeliz Bibles no YouTube e também através de outras mídias sociais. Se você ainda não está inscrito para receber diariamente
e gostaria de se inscrever, entre aqui nesse site safelizcomentário.com e sugiro que você entre em um grupo do Telegram, né? Porque essa é a melhor opção. O Telegram oferece a melhor qualidade de vídeo, de áudio, não sobrecarrega a memória do seu celular e você pode facilmente reenviar através de outras mídias. Mas claro, você pode optar pelo WhatsApp ou qualquer outra forma. Eu incentivo você a se inscrever para que você possa receber todos os dias e também ajudar a distribuir para outras pessoas, tá bom? Contamos com a sua participação. Um forte abraço e até amanhã. Tchau!